Então, por que precisamos de mais psicólogos perinatais? Você que vai mexer ou sou eu? Então, o termo psicologia perinatal, como eu disse para vocês, é recente. Nós temos vários outros termos para falar sobre a nossa profissão. Um deles é psicologia obstétrica, psicologia obstetrícia, psicologia da maternidade e psicologia da parentalidade. Quem traz esse tema para o Brasil é Maria Tereza Maldonado. Na década de 70, ela vai fazer o seu mestrado fora do Brasil, tá? Ela vai para o Canadá, e ela começa a se interessar por esse tema. Então, quando ela volta para o Brasil, ela publica, inclusive, a dissertação dela, que se tornou no clássico, né? Quem trabalha nessa área lê Maria Tereza Maldonado, Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério, que recentemente, em 2017, ela reatualizou, então tem muita bibliografia nova, atualizada, e ela deu uma mudada agora um pouco no nome, ficou Psicologia da Gravidez, e tem um outro subtítulo aí que eu esqueci agora no momento. Mas é um clássico. Quem trabalha com psicologia da perinatal tem que ler Maria Tereza Maldonado, que é a primeira pessoa no nosso país, na década de 70, inclusive, a trazer esse tema para a gente, ok? Depois, na década de 80, nós temos a Fátima Ferreira Bortoletti, professora hoje aposentada da Unifesp de São Paulo, mas ela é uma das primeiras pessoas também da academia. A Maria Tereza Maldonado, ela não era da academia, né? Fez seu mestrado, escreveu o livro, mas ela é uma empreendedora, né? Uma psicóloga empreendedora, ela leva conhecimento, escreve vários livros, trabalha com palestras. Já a Fátima Bortoletti, ela é uma psicóloga docente. Ela seguiu a carreira de professora. E, por ela estar atuando principalmente em hospital, foi que ela teve essa oportunidade também de começar a desenvolver muito do que a gente sabe hoje a respeito dessa área. Tá? Então, ela trabalha inicialmente com gestantes de risco, porque dentro de um hospital, em geral, a gente vai ter aí gestantes com alguma condição de risco. Tá? Então, como que a Fátima Bortoletti ela vai definir psicologia obstétrica para a gente? É um conjunto de ações psicoprofiláticas e psicoterápicas que se utilizam da fundamentação teórica, da psicodinâmica, do ciclo gravídico puerperal, para a elaboração do diagnóstico intrapsíquico situacional do casal grávido, intervindo preventiva e terapeuticamente de acordo com protocolos psicológicos especificamente desenvolvidos para assistir essa clientela, seja numa trajetória natural ou em circunstâncias singulares do processo reprodutivo. Tá? Esse termo ainda é utilizado, psicologia obstétrica, tanto é que agora, no mês de novembro, teve um evento do CRP, tá? O Conselho Regional de Psicologia lá do Estado de São Paulo, dessa preparação do congresso que vai ter do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, onde houve um encontro de um dia inteiro, um sábado inteiro, cujo nome era Psicologia Obstetrícia. Tá? Então, para vocês terem noção que os termos estão sendo utilizados ainda. Então, foi agora em novembro, 6, 7 meses atrás, tá certo? E vem, então, de Fátima Bortoletti esse tema. No finalzinho da década de 90, tá? A gente tem um grande nome aí que a maioria das pessoas conhecem, que é a Vera Iaconelli, né? Fundadora do Instituto Gerard, Escola de Paz. E ela é uma fofa, né? Um monte de gente aqui deve conhecer a Vera. Ela é uma graça, e ela foi a primeira a realmente oferecer cursos nessa área. Não que Fátima Bortoletti não tivesse, ela também fez. Ela chegou até a montar um mestrado, tá, gente? Ela fez curso de especialização e chegou a montar, inclusive, mestrado, né, nessa área, mas, por algum motivo, não foi dando muito certo, talvez
pela Unifesp não ter muitos psicólogos, ser mais um pessoal da medicina, não sei ao certo. Mas a Vera, quando ela cria lá o Instituto Gerari, inicialmente para a escola de pais, mesmo trabalhar com pais, sobre parto, né, que era um tema muito importante começar a ser tratado pelos psicólogos, né, e até hoje. E daí, então, ela cria o Instituto na década de 90, mais ou menos, e por volta de 2007, mais ou menos, ela começa a ir deixando o termo psicologia do ciclo gravídico puerperal e começa a ir adotando o termo perinatal. Assim, se a gente for ver a grosso modo, a maioria dos psicólogos que nós temos hoje no país, em psicologia perinatal, foram formados aí pela Vera Iaconelli. Como a Maria já falou, né, no comecinho do dia de hoje, o termo perinatal significa que está em torno do nascimento, né? Então, o psicólogo perinatal ele vai trabalhar não só com a gestação, não só com o parto e com o pós-parto, mas como também as questões de luto, que nós vimos aqui, questões de adoção, questões de reprodução humana assistida, né? Planejamento familiar. Então, todas essas questões estão envolvidas, bem como desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais. Tá? Então, são todos profissionais dentro de uma área da psicologia do desenvolvimento que vai para uma área mais específica ainda, que é o estudo dessa transição para a parentalidade. Né? Essa transição para a parentalidade ela vai envolver todos esses contextos. Importante dizer aqui que não existe uma outra psicologia para homens e mulheres no período perinatal ou na parentalidade, mas sim há características biopsicossociais que podem ser estudadas levando em consideração a subjetividade de cada sujeito. Porque senão a gente cria uma ideia que psicologia perinatal está relacionada a uma psique diferente que existe nesse momento, e não é isso, né? Não existe uma psicologia diferente para quem está nesse momento de transição para a parentalidade. Mas existe toda uma história, uma subjetividade, cada um vai carregando desde a fecundação, não é nem desde o nascimento, né? Mas desde a sua própria história de fecundação e toda a sua trajetória de vida. E que isso, no momento, então, da gestação, parto, pós-parto, luto e tudo mais que a gente vê em torno aí da psicologia perinatal, vão ter muita relevância. Tá? Então, a gente precisa conhecer o sujeito. Né? Não existe a grávida, mas as grávidas. Não existe o que esperar na gestação, mas existe o que a gente deve conhecer, as características mais frequentes e, principalmente, analisar a subjetividade daquele sujeito em específico, seja ele homem ou mulher. Né? É aquela história que é o nosso objeto aí de investigação, de análise e de trabalho. Tudo bem? A Maria também falou um pouquinho de manhã aí sobre o local de atendimento, né, em que o psicólogo perinatal pode atuar, que pode ser, então, na clínica particular, na clínica social, nos hospitais, nas maternidades, em unidades básicas de saúde. Então, eu, Rafaela, né, costumo até ampliar para mais. Se você trabalha numa organização, você vai ter que lidar com uma mulher que vai sair de licença maternidade, que ela vai voltar dessa licença maternidade. Né? Então, vai para além. Se você é um psicólogo escolar, você vai ter que lidar com gravidez na adolescência. Então, não é uma questão de ser só nesse âmbito, né? Clínica, hospital, unidades básicas de saúde, mas todo e qualquer lugar que tenha uma grávida. Né? Tem uma grávida, é ali que a gente pode atuar. Né? Alguém planejando uma gestação, se vai ser pai, se vai ser mãe, a gente ali pode atuar também. Né? Então, em todos esses âmbitos, nós podemos atuar, portanto, não é restrito a só esses espaços.
Por que é importante essa área? Porque o período perinatal é um período potencial de risco. O que é potencial de risco, gente? É um momento em que a pessoa ela pode vir a apresentar algum transtorno mental, alguma alteração emocional significativa. Não significa que ela vai apresentar, né? Mas ela tem potencialidade para isso. Existem 3 momentos na vida de uma mulher, do sexo, né, feminino, em que tem maior potencialidade para o adoecimento mental. É a adolescência, puberdade, tá? O período perinatal e a próxima menopausa, o climatério. São esses 3 momentos, os principais momentos potenciais de risco. Se a gente pegar entre homens e mulheres, as mulheres elas são a população de maior risco para os transtornos, principalmente do humor, tá? E esses transtornos eles vão surgir principalmente nesses 3 momentos. E a gente tem um alto número de relatos, principalmente no período perinatal, uma porcentagem acima do que na adolescência e no climatério. Tá certo? Então, a gente tem aí nesse período da gestação e pós-parto. Ou seja, é um período potencial de risco que está sendo, muitas vezes, negligenciado por vários profissionais da saúde, tá? Inclusive por nós, psicólogos. E eu digo isso porque tem muita gente ainda com a crença, psicólogos, de que quando a mulher engravida, ela está plena e feliz. E por isso não tem por que trabalhar como mulher grávida, porque a mulher grávida ela está feliz, ela está saltitante, acabou de ter bebê, né? Toda mulher quer ter bebê e tal. Então, existe essa crença, esse imaginário, esse mito, que faz realmente que nós tenhamos essa carência de profissionais na área de psicologia perinatal, justo no momento em que é tão delicado, né? Onde a gente não tem a maioria das mulheres plena e feliz, né? Mas nós vamos ver aí dados estatísticos que, na realidade, elas estão com alterações emocionais significativas. Então, esse dado que eu trouxe aqui para vocês é do meu doutorado, onde eu entrevistei gestantes no 3º trimestre, avaliando ansiedade, estresse e depressão, tá? E depois, aos 6 meses, entrevistei novamente, avaliando a saúde mental, e depois aos 14 meses. Quais dados nós chegamos, então? Que a ansiedade, gente, fica aqui, ó, em torno dos 35%, 32% das gestantes estão com alta ansiedade. Não é ansiedade. A ansiedade ela é normal, esperada durante o processo do período gravídico puerperal. Então, ela é normal e esperada. Agora, a alta ansiedade, ela não é normal e esperada. Acontece que quando a gente olha aqui para essa estatística, né, 35% dessas mulheres apresentando alta ansiedade, não é transtorno de ansiedade também, tá? Alta ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade. Então, aqui apresentando essa alta ansiedade, o que traz vários riscos para o desenvolvimento infantil. Todas essas porcentagens aqui, gente, na realidade, elas trazem risco de nascimento prematuro, nascimento baixo peso, da criança apresentar problemas de comportamento quando ela nasce, e aumenta também as chances desse sujeito vir a apresentar problemas emocionais ao longo da sua vida, tá? Então, isso também a gente tem que levar em conta, que isso aqui não vai acarretar em consequências negativas só para essa mulher, mas para esse feto, bebê, também, tá? O estresse, gente, chama muita atenção, que 62% das mulheres estavam apresentando estresse, tá? Entretanto, esse dado, se a gente pegar a população geral feminina, é igualzinho, bate a mesma coisa. Se você pegar aqui mulheres que não estão grávidas, 60% dessa sala, há uma alta probabilidade que dê que está com estresse em alguma fase, tá bom? Então, acaba batendo com a fase da gestação.
Entretanto, quando a gente pega os níveis mais elevados do estresse, que nós temos 4, segundo a LIP, né, que é a fase de alerta inicial, resistência, quase exaustão e exaustão. Quando a gente pega as duas últimas, de quase exaustão e exaustão, esse número cai para 15%. Tá? De 60% vai para 15%, mas ainda assim é um número alto de mulheres com estresse muito elevado, onde a gente tem o maior risco aí também de consequências para o bebê e risco de depressão pós-parto, tá certo? Então, uma mulher que ela já apresenta alta ansiedade na gestação, que apresenta estresse em níveis elevados, aí também no final da gestação, aumenta a probabilidade dela também apresentar sintomas de depressão no pós-parto, certo? E a depressão, cerca de 22% a 25%, tá? Nesse caso aqui, deu 22% dessa amostra, apresentando os sintomas de depressão, que é importante lembrar vocês também que sintomas de depressão e transtorno de depressão são coisas diferentes, tá? Então, o que a gente tem na literatura hoje? A maioria dos artigos que a gente lê está dizendo, olha, 25% das mulheres estão apresentando depressão, mas não é depressão, é sintomas de depressão. A maioria desses artigos foram escritos por pessoas que usaram testes de rastreio, tá? Então, de triagem, ou seja, depois que é encaminhado para, de fato, um diagnóstico de um transtorno ou não depressivo. Tá? Então, quando a gente vai pegar, de fato, transtorno depressivo, ele vai ficar entre 4% a 7%, bem abaixo, tá, dos sintomas de depressão, mas isso é no pós-parto. Aí, 6 meses depois, gente, olha só que interessante, cai a porcentagem. A de ansiedade, ela passa para 26%, estava aqui 35%, vai para 26%. O estresse, que estava 62%, vai para 49%, e a depressão, que estava 22%, vai para 17%. E esse é um dado muito importante, porque existe uma crença de que o adoecimento mental acaba ocorrendo no pós-parto. E pesquisas recentes, né, de 10 anos para cá, vêm mostrando, na realidade, o contrário. A prevalência maior é durante a gestação e não no pós-parto. Muita gente fala depressão pós-parto, não sei o que, pós-parto, tudo no pós-parto. Mas a mulher ela já vai dando esses indicativos desde a gestação, tá? E depois, olha, ó, por volta dos 14 meses, há uma elevação novamente. Percebam que ali, ó, 32%, mais ou menos, com ansiedade, 53% com estresse e 12% com depressão. Mas pois não. Sempre os mesmos instrumentos. Sim, uma pesquisa longitudinal, isso. Então, interessante a gente saber isso, que os sintomas, as alterações emocionais, elas estão mais presentes na gestação, tá? E não no pós-parto. No pós-parto, esse número tem uma queda. E aqui são dados de incidência. O que são incidência? Prevalência, quanto eu tenho de uma população. Jesus! Oh, God! Então... Bom, então, ó, quando você vai verificar quantas novas pessoas tiveram problemas de saúde mental no pós-parto, na realidade o número cai grandiosamente. Ó. Somente 5% apresentaram ansiedade traço, 18% ansiedade estado, 19% estresse e 7% depressão aos 6 meses. Ou seja, essas porcentagens aqui são de pessoas que não tinham na gestação, só passaram a apresentar no pós-parto, tá certo? Então, essas alterações emocionais, elas podem influenciar, então, no curso da gestação e no desenvolvimento da criança.
Nós temos técnicas para prevenir essas alterações emocionais. Uma delas, que está sendo bem divulgada agora, é a chamada pré-natal psicológico, tá? Só para vocês saberem aí sobre essa técnica, ela foi inventada, né, há muito tempo atrás, ela não é recente, ela não é de agora, tá? Existia um nome, era a psicoprofilaxia do parto. Tá? Já da década de 70, onde se usava uma técnica pavloviana, tá? Para você diminuir a dor na hora do parto. E aí, Fátima Bortoletti, ela começa a estudar e a utilizar essa técnica inicialmente, e depois ela vai transformando essa técnica no que ela chamou de pré-natal psicológico. Tá? Então, Fátima Bortoletti, ela começa a fazer o trabalho de pré-natal psicológico com vários tipos de grupos. Tá? Então, grupos de casais, grupos de gestante soropositivo, grupos de mães diabéticas, grupos de mães que têm algum diagnóstico fetal que a criança vai morrer mesmo. Né? Então, pré-natal psicológico, nesses casos, muito importantes. Né? Então, ela começa a desenvolver uma série de grupos de pré-natal psicológico. Nós temos também a Alessandra Reis, né, que ela é uma das primeiras a escrever artigo científico utilizando o termo pré-natal psicológico. E a minha definição de pré-natal psicológico. É uma técnica da psicologia perinatal para o atendimento a gestantes, casais grávidos e familiares do casal, porque não é só para gestantes, mas inclusive para a família, né? Tem uma aluna minha, inclusive, que ela está elaborando um pré-natal com avós. Né? Então, ela pega as mães das mães e dos parceiros para estar fazendo todo um trabalho com eles, bem interessante. Que visa oferecer acolhimento e orientação psicológica e preventiva às alterações emocionais significativas próprias desse período, ou evitar a sua cronificação no pós-parto. Pode ser realizado em atendimentos individuais ou em grupo e ocorre em aproximadamente 6 encontros, mas isso pode variar. Ou seja, não existe um modelo de pré-natal psicológico, você pode fazer o seu. Né? Você pode fazer um modelo com 4 encontros, você pode fazer um modelo com 12 encontros. Você vai ter que conhecer a necessidade das pessoas que você vai atender. Então, tem coisa que você não vai conseguir trabalhar em todos os grupos, né? Há necessidades específicas. Então, sim, o que a gente oferece é uma ideia, né, de como você pode trabalhar. Mas não existe, olha, é dessa forma que se faz, pronto, e acabou, tá? Aí vocês podem estar utilizando as melhores formas para vocês. Eu tenho um modelo que eu uso para pré-natal psicológico, que pode ser individual ou em grupo. Ele é um instrumento de triagem que ele dá para a gente as características mais importantes do primeiro trimestre, do segundo trimestre e do terceiro trimestre. E quem quiser pegar, ele é gratuito, está disponível para vocês nesse endereço, materonline.com.br/caderno. Tá? Então, esse é um instrumento que vocês podem estar utilizando para fazer uma triagem para ou pré-natal psicológico, ou até uma triagem de um atendimento clínico mesmo, dependendo do trimestre que essa gestante está. Precisamos de mais psicólogos perinatais no Brasil também, por conta da forma com que nascemos, tá certo? Nós temos uma taxa muito elevada de cesariana, são dados de 2017, tá? 42%, quando a Organização Mundial da Saúde ela preconiza que não mais do que 15% de uma população deveria nascer de cesariana, tá? 58% de parto normal, isso quando a gente olha para a realidade do serviço público de saúde. Quando a gente olha, então, para a saúde suplementar, esse número se altera de forma muito louca, né? 15% é de parto normal, né? Então, o que deveria ser a recomendação de cesarianas, não, inverte, parto normal é 15%, quando a gente pensa então na rede privada, tá? E olha a taxa de violência obstétrica, gente, ela é incrível também, né? Na rede pública, 27% relatam ter passado por violência obstétrica e na privada, 17%.
Tá? Se fizer as contas aqui, 1 a cada 4 brasileiras dizem, então, ter sofrido violência obstétrica. Só que elas dizem ter sofrido violência obstétrica quando elas sabem o que é, ou quando aconteceu algo que elas... Não, me bateu, me xingou, né? Aconteceu algo muito assim que ela fala, não, realmente eu sofri. Mas aí, se você vai investigar um pouco mais, olha, você sofreu episiotomia? Você explica a episiotomia para a pessoa, claro. Ai, sim. Isso é violência? Bom, se não tinha necessidade, sim. A ocitocina, o sorinho, a raspagem dos pelos pubianos, o jejum, tudo aquilo é violência obstétrica, elas nem sabem que passaram. Então, quer dizer, se a população soubesse que isso tudo é violência obstétrica, vocês imaginem o quanto que isso aqui, né? E quem que vai levar essa informação para a população? É o psicólogo que tem informação, né? O psicólogo que conhece, ou seja, o psicólogo que trabalha nessa área, que é o psicólogo perinatal. Ele precisa ter todo o conhecimento aqui para poder levar essas informações, de forma a gente diminuir o número, inclusive, de violência obstétrica, porque mulher empoderada, mulher com conhecimento, né, ela consegue mudar muito dessa realidade. Gestantes que desejam atendimento psicológico. Gente, outra entrevista feita por mim com 200 gestantes, 114 gestantes. Tá? Quando a gente olha para isso aqui, mais de 80% delas veem importância no nosso trabalho e querem o nosso atendimento, e 32% delas estão com alterações emocionais significativas. É um dado muito importante da relevância do nosso trabalho, por que a gente precisa estar aí, né? Por que a gente precisa estar atuando, por que a gente precisa crescer em números e por que a gente precisa mostrar para a psicologia do Brasil que essa área existe de fato e que nós temos todo um trabalho para ser realizado, evitando, assim, prejuízos no pós-parto e na gestação, e evitando consequências para a relação mãe-bebê, evitando consequências para o desenvolvimento infantil. Esses são alguns, então, dos motivos pelos quais precisamos de mais psicólogos perinatais em nosso país. Não podemos mudar o mundo, mas uma parte dele é possível cuidando de pessoas no início da vida. Ok? Acho que eu consegui. Ainda sobra 5 minutos. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? As mulheres, quando elas não têm conhecimento do quanto é importante, elas não têm como escolher. Elas não têm... A gente tem pesquisa no Brasil que mostra que o pré-natal obstétrico é, na realidade, um dos grandes... Não consigo encontrar a palavra agora. Mas ele tira, ele mingua o desejo da mulher de parir. Tá? Então, você entra no seu primeiro mês para fazer o pré-natal obstétrico, e quando você diz, eu tenho desejo, a maioria delas, tá? Mais de 80% delas querem o parto normal. Então, elas falam, quero parto normal. E aí, eles vêm, né, de uma forma delicada, dizer, nossa, parabéns, você é corajosa, sim, você conseguiu, tudo bem. Então, isso vai, à medida que vai passando o tempo, vai diminuindo esse empoderamento dela de acreditar que ela é capaz. Nós temos, eu acredito sim que a gente tem que ser ativista do parto humanizado, parto normal, mas que a gente tem que respeitar o desejo da mulher, desde que o desejo dela seja realmente consciente. Não aquele saber, olha, isso aqui é parto normal, isso aqui é cesárea, agora eu vou escolher qual... Não, saber realmente. E quem vai instruir isso, provavelmente somos nós, né? Psicólogos, porque a gente pode estar trabalhando com essas gestantes
no pré-natal psicológico, por exemplo, que é uma área que agora está crescendo bastante, é uma das grandes ferramentas, né, do psicólogo perinatal. Então, na realidade, você passar essa informação de qualidade, você não vai dizer para ela, você deve escolher a cesárea, você deve escolher um parto normal, mas é você dar para ela as ferramentas para que ela faça uma escolha de fato consciente. E isso, eu acredito que diminua o número de cesáreas. Não, eu entendo. Eu também tenho esse pensamento da pessoa ter o conhecimento dos benefícios, dos malefícios, de tudo. Mas, assim, eu acho um pouco complicado quando se volta o psicólogo como ativista de alguma coisa, se a gente está ali para ver o sujeito na sua individualidade, assim, porque eu vou mais pela linha da psicanálise. Porque eu, por exemplo, eu tive neném há 3 meses, eu tive cesárea, porque eu tive uma depressão durante a gravidez, minha médica só fazia cesárea e eu não queria mudar de médico. E para mim foi ótimo, sabe? Então, eu acho que... Por que tem que se defender o parto normal? Assim, eu acho que tem que se dar o conhecimento, mas assim, o que significa para aquele sujeito? Porque é muito mais além do físico, né? A gente trata Não, tudo bem. O psicólogo perinatal ele tem que ter esse olhar de ouvir para aquela pessoa. Com certeza, isso eu não discordo de você. Mas o que eu discordo é que nós temos que conhecer, sim, tudo sobre os benefícios do parto normal para poder levar a melhor informação para essas mulheres. E informação é poder, é empoderar. Ela vai saber o momento que estão realmente violentando ela, entende? Ela vai ter maior chance de olhar para um obstetra e falar assim: esse aqui acho que eu não vou ficar com ele não, porque eu já percebi que se eu ficar com ele, eu não vou ter o parto normal que eu quero, e etc. E ela vai ter essa possibilidade de procurar um outro obstetra. E eu acho que isso é nossa obrigação, sim. Mesmo, como estava falando, porque, por exemplo, minha médica disse, olha, eu não faço, mas eu posso indicar pessoas maravilhosas que fazem e tal, mas foi minha escolha, no final das contas, ter a cesárea. Sim, mesmo porque existe indicação psicológica para cesárea. Existe indicação psicológica, não é nesse sentido. Eu tenho que estar empoderada para poder empoderar outra pessoa. Se eu for trabalhar com o outro baseado nas minhas próprias experiências, não dá. aqueles dados que você trouxe, né, falando sobre depressão pós-parto, eu achei interessante porque eu oriento um trabalho como de curso que as alunas querem falar sobre os índices de depressão pós-parto e puérperas. E aí elegeram um total de população e elas ficaram muito frustradas porque elas não conseguiram encontrar. E eu disse para elas que isso já é um dado, né? Inclusive, elas tiveram que refazer o método de pesquisa justamente porque elas tinham que ter um olhar assim, mais crivo, né, para saber como é que elas iam chegar até essas mulheres, se era aquele olhar do profissional que estava dizendo, não, aquela é cheirosa, isso, aquilo, outro. E aí, quando encontraram uma, elas inspiraram assim, tão aliviadas, e esse dado é muito importante, fotografei, porque eu vou mostrar para elas, né, para perceber que muitas vezes aquilo é muito mais estereotipado na visão do depois, né, pensando mesmo naquilo que a gente vê de não buscar profilaxia, né, sem olhar para a gestante, só pensando no pós, tendo em vista que você mostra aí que esse índice é muito maior durante o processo, né, que também deve ser olhado, que muitas vezes é banalizado justamente porque é um momento de plenitude, né, como muitas pessoas conseguem enxergar. Então, assim, para mim foi muito interessante os seus dados. Eu só queria te dar uma dúvida, foi uma pesquisa que você fez ou é a doutora? Eu achei interessante essa questão, né, do parto normal e cesárea. Eu acho que tem que existir essa questão da militância ainda, porque o número é muito alto, né, que você está falando cesariana. Inclusive eu tive bebê também há 4 meses. Eu mudei de médico 3 vezes. Agora sim, eu busquei informação, busquei me instruir. E a cada médico era uma dificuldade, porque eu sabia que aquilo não era, sabe, a dificuldade. Ele estava colocando que eu queria a cesariana, eu queria um parto normal. Então eu mudei até nos 7 meses, eu ainda estava em busca de um médico que realmente fizesse um parto normal e humanizado. Então realmente existe uma dificuldade muito grande aqui ainda. Então por isso que eu acho que tem essa militância ainda, sabe?
faço com os grupos de pré-natal psicológico? Eles geralmente são feitos em grupos, ou ele também pode ser feito individual? Fala mais um pouquinho. Ele pode ser feito individual, sim, claro, mas ele tem mais efeito no grupo, e grupos homogêneos. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com gestantes de primeiro trimestre, um grupo de primeiro, de segundo e de terceiro, você também pode mesclar, tá certo? Por conta do momento que elas estão vivenciando, os interesses, aquilo que elas querem partilhar, falar. Então, se você separa em períodos, né, de trimestres, acaba sendo mais fácil o trabalho, tá? E aí ela consegue ir entendendo também, com a experiência da outra, muitas coisas. Por isso o grupo ele surte um pouco melhor efeito. Se você vai fazer no individual, acaba quase se tornando uma psicoterapia, né? Então, assim, a intenção do pré-natal psicológico é evitar o adoecimento psíquico no pós-parto. E uma psicoterapia, geralmente a pessoa ela já chega com uma demanda, com uma queixa, na qual você vai atuar, vai trabalhar. E você não pode fugir, né, desse foco, da queixa que a pessoa traz. Então, apesar de você estar louca de vontade de falar disso, daquilo, aquilo outro para a pessoa, se não for uma demanda que ela traz, você não pode inserir, né? Não pode ser a sua demanda. Então, se alguém te procura para fazer um pré-natal individual, você pode estar atendendo sim, tá? Não tem problema. Mas a gente, em geral, faz ele em grupo e individual acaba sendo psicoterapia. Gente, uma salva de palmas para você, né?